Essa é a minha nova companheira, Zoinho. Dá pra ver por quê, né? Gente, olha só, eu acabei de chegar da minha caminhada e eu nem sei se eu vou postar esse vídeo. Mas se eu resolver postar, eu queria pedir para vocês compartilharem, porque o tema de hoje é um tema pouco falado ou é um tema onde há um receio muito grande, né, de se falar. Eu estava caminhando e eu observei uma cena que me chamou muita atenção. Eu vi uma menina, aproximadamente uns 5 anos, correndo na beira da praia junto com um rapaz entre 25 anos, por aí. Deve ter mais do que isso. E ela olhou para mim, quando ela veio correndo, ela olhou. Aliás, antes disso, eu tinha visto uma cena que me chamou a atenção. Eu pensei até que era um bebezinho de 2 anos, sei lá, 1 ano e pouco, porque o rapaz, ele puxava, ele estava como se estivesse olhando para a calcinha dela, como quem olha uma fralda, assim, por trás. E aquela cena me chamou a atenção. Olhei e depois disso ela veio correndo, né? E quando ela chegou perto de mim, ela me olhou com um olhar muito estranho, ela me olhou com um olhar de quem estava cometendo alguma coisa errada. Criança, quando faz uma arte, está fazendo alguma coisa errada. Então, aquele olhar me chamou muita atenção. Da maneira como ela me olhou, é como se ela tivesse me falado com os olhos, entendeu? E me chamou muita atenção aquele fato. Logo a seguir, né, dela me olhar daquela maneira, esse rapaz virou para ela estava na frente um pouco e ele atrás. Ele virou e falou assim: Tainá, Tainá, olha, nós vamos viajar para São Paulo. Aí, gente, essa promessa chamou mais atenção ainda. Me chamou muita atenção. E eu parei a minha caminhada e fiquei analisando aquela cena. Ele brincando com ela, ali correndo pela areia. E eu queria saber até onde eles iriam. Fiquei observando, para poder, né, ver até onde, qual era a família, se tratava de um pai, de um vizinho. Eu queria entender, né, aquele contexto. E então, eu fiquei observando por um longo período mesmo. E ele foi, assim, pela beira da praia, brincando com ela, tal, e não chegou a lugar nenhum. A impressão que eu tinha é que eles estavam numa barraca rosa, num sombreiro de sol rosa. E eu fiquei parada, eu andava um pouquinho, mas eu parava, eu olhava, a cena me incomodou, porque eu fiquei assim, o que que eu faço? Qual deve ser a minha atitude? Eu fiquei sem iniciativa, porque ao mesmo tempo que eu achei uma cena muito estranha, eu fiquei pensando o que que eu posso fazer. Eu não vi uma cena, uma coisa que eu possa dizer assim, eu vi um ato de um pedófilo agindo. Eu vi cenas suspeitas que me chamaram a atenção. E eu fiquei parada, olhava assim, caminhava um pouquinho e ele naquela mesma, mas eu fiquei muito tempo analisando. Talvez ele tenha até percebido que eu parei para ficar olhando. Eu não estava muito próxima, mas o meu gesto de parar pode ter chamado a atenção dele. Então, eu continuei parado, olhando, e ele não parou imediatamente com a família que eles estavam. Eu observei que ele foi além. Depois que eu me distanciei mais, é que ele se aproximou desse grupo onde ele estava. E eu me recordo que quando eu passei por esse grupo, né, depois de ter passado por eles, eu olhei as pessoas. E as pessoas que estavam ali, eu não sei se estavam bebendo,
Eles estavam, eu acho que em pé, assim, mas era um grupo que parecia que estava bebendo. Eles não estavam observando aquela cena daquele rapaz brincando, passeando, caminhando pela beira da praia com aquela criança. E depois que eu me afastei bastante, ele se aproximou dessa família e aí eles se organizaram para ir embora. E eu fiquei muito incomodada com a situação e por eu não fazer nada. Mas o que eu ia fazer? O que eu poderia fazer? Eu não soube o que fazer. Então eu pensei, eu posso fazer um vídeo sobre esse tema para alertar as pessoas sobre o cuidado que se deve ter com crianças, meninos ou meninas. Fiquem atentos aos seus filhos, aos seus netos, às crianças que você tem contato. Fique atentos, porque os pedófilos, os abusadores, muitas vezes eles fazem promessas. Quando eu observei aquela cena dele prometer à criança uma viagem, é como se ele estivesse se entregando. E aquele olhar dela para mim foi uma entrega, mas eu me vi impotente. Então, professores, né, profissionais que lidam com criança, eles conseguem ter uma malícia diante do fato, porque eles, né, conseguem perceber um gesto diferente de uma criança, o comportamento diferenciado. Recentemente, na mídia apareceu a situação da menina que ficou grávida com 10 anos, né, que foi abusada, né, por uma pessoa próxima. E a gente tem que ficar muito atento, porque a criança, ela adquire a confiança naquele adulto. Esse adulto pedófilo, esse adulto abusador, ele vai adquirindo confiança na criança, né? Ele vai adquirindo a confiança dela ao longo do período, até ele ter algum ato, né, em relação a essa criança. Então, essa menina devia ter aproximadamente uns 5 anos. E ele pode estar fazendo promessas, né? Ele pode estar adquirindo a confiança dela. E sabe-se lá com que idade ele pode realmente cometer algum ato com essa criança. Outros atos, né? Outras pessoas podem saber que um abusador ele faz isso. Então, a gente tem que ficar muito alerta e eu acredito também que a gente deve orientar as crianças para não deixar ninguém se aproximar dos órgãos dela, né? Não ter essa intimidade, ela tem que ser alertada do perigo de que pessoas podem se aproximar delas, tentar fazer carícias, tentar brincar ou tocar, e que ela não deve deixar isso acontecer, porque é um órgão dela, é a intimidade dela, e ela não deve deixar um estranho, né, nesse contexto, se aproximar, porque eles vão rodeando, né, a criança, a ponto dela realmente acreditar que ele é uma pessoa de confiança, um parente próximo, um vizinho, um compadre, né, sei lá, um padrasto, alguém que ela vai adquirir a confiança. E falar desse tema é um tema assim, muito doído para mim. Por isso que eu estou falando que eu não sei se eu vou compartilhar esse vídeo, porque eu fui vítima de um abusador. E foi um fato que eu não compartilhei na época,
com a minha família, porque eu sentia culpa, né? A criança que é molestada, abusada, ela sente uma culpa enorme, porque ela entende que ela deveria evitar aquilo, só que na realidade, criança é criança. O adulto é que tem uma noção do que ele está fazendo. A criança, se você chega para ela, ela vai sentir sensações, né? Se você bate, ela vai sentir dor. Se você acaricia, ela vai sentir prazer. Então, uma criança, quando ela é acariciada no braço, na perna, com um beijo, um toque, ela sente uma forma de prazer, sim. Ela pode até saber que aquilo não deveria estar acontecendo, mas ela tem uma noção. E eu, aos 5 anos de idade, uma pessoa bem conhecida, né? Uma pessoa que eu confiava, não tinha filha, tinha um bebê pequeno, não tinha uma menina, me convidou para ir até a casa dele com a esposa, né? Para eu passar eu não sei se era para passar o dia ou se eu ia dormir nesse local. E naquela época não existia sofá, né? Poltrona em geral nas casas, né? Década de 70, as pessoas tinham uma televisão e geralmente deitavam numa esteira, né? Ficava no chão. E tinha-se o hábito de usar cobertas, né? Lençóis, jogar uma coberta e ficar todo mundo ali assistindo televisão. E foi isso que aconteceu. A esposa estava numa ponta, ele no meio e eu na outra. E ela saiu para ver o bebê. Acho que o bebê chorou e ele começou a fazer carícias, né, nas minhas partes íntimas. Ele começou fazendo carícias e, como eu falei, fazer carícias é uma coisa prazerosa. E eu, né, fiquei naquela cena ali, tipo, a criança fica, né, parada, não entende muito bem o que está acontecendo, mas tem a questão do prazer do toque. E eu fiquei, né, até que ele pegou esse dedo e dobrou. E quando ele dobrou esse dedo, eu senti uma dor, até hoje dói. Puxou. Talvez a ideia dele fosse, né, fazer o trabalho com o dedo e no futuro ir trabalhando de outra maneira. Eu não sei, porque eu tomei um pavor tão grande dessa pessoa diante da dor que eu senti, que eu não me aproximei mais dele. Eu não me aproximei mais dessa pessoa. Eu simplesmente me afastava quando ela se aproximava de mim. Tomei um pavor imenso, imenso mesmo. Eu me afastei e um tempo depois ele adotou uma cigana e eu fiquei arrasada. Eu já devia ter por volta de uns 13 anos. E quando nós fomos fazer uma visita a essa família e eu descobri que eles tinham adotado essa menina, eu falei, meu Deus, toma conta dessa menina. Porque eu não tinha provas, era complicado para mim. Ele já tinha 3 meninos e eles adotaram essa menina. Eu não sei se essa esposa dele também, de alguma forma, era conivente com aquele ato, né? com o fato, eu não sei. Eu nunca soube. Eu levei muitos anos com essa dor, com essa culpa. E é uma dor emocional, gente, muito grande. Quando a pessoa passa por um abusador, ela carrega marcas para a vida toda. Eu não confiava em homens. Eu não tive relacionamentos bem-sucedidos.
Eu achava que eu só servia para ser usada. Eu achava que quando um homem se aproximava de mim, ele só queria me usar sexualmente. Isso me deixou sequelas para a vida toda. São sequelas na alma. Eu não fiz planos de me casar nunca. Nunca pensei em me casar. Não fiz projeto como as meninas fazem, de colocar um vestido de noiva. Eu só pensava assim, como que eu vou casar? E na minha geração, né, tinha a questão de ser pura, né, e eu me achava impura. Eu achava que eu já não era mais uma moça pura. E isso teve sequelas na minha vida toda. Foi muito, muito desastroso esse fato. Então, esse vídeo é para alertar você que tem menino ou menina em casa. Os meninos também, eles precisam ser alertados. Porque de repente chega na escola e tem um abusador, tem um coleguinha que é abusador. E às vezes o gesto de um menino, achar que é uma brincadeira, ele pode ser abusado na escola também. Então, alertem as crianças, alertem as crianças que estão perto de você. Fale para ele ter esse cuidado. Porque essa menina, a história dessa menina Tainá, a cena dessa menina Tainá, foi uma cena que me incomodou muito. E eu me senti muito mal, porque eu não sei o que pode acontecer com essa menina. Eu não sei o que está acontecendo com essa menina. Mas eu sei que se esse vídeo for compartilhado, ele tem um objetivo de servir de alerta para que os pais, para que os responsáveis, até para quem trabalha com crianças, fiquem alerta e observem. Porque eu posso garantir para vocês, as marcas são profundas. E se a gente puder evitar que uma criança carregue essas marcas para a vida, eu vou ter feito a diferença, como eu falei num vídeo aqui, que o meu objetivo desse canal é fazer a diferença para alguém. E se ele fizer a diferença para uma criança, para Tainá, outras Tainá que existem por aí, porque se para essa eu não pude fazer, que possa ser feito para outras crianças. Não passem pelo que eu passei, porque as marcas, elas ficam. As marcas ficam. Então, se eu compartilhar essa intimidade minha, esse segredo meu, porque não é uma coisa que eu compartilho, durante muitos anos meu subconsciente, ele apagou essa história. Eu só fui me lembrar disso muitos e muitos anos depois, já era uma adulta. Ficou guardado dentro de mim as 7 chaves. Ficou guardado. Então, se você tiver acesso a esse vídeo, vamos alertar outras Tainares, outras Denises, outras Marias, outras Cristinas, outros Joãos, outros pais, outras pessoas, do perigo de estar tendo contato com pedófilo, com abusador, com um adulto doente mentalmente, para fazer isso com uma criança. Porque existem muitas mulheres por aí para poder esses homens ou essas mulheres também, né,
terem acesso, para não ter necessidade de ter acesso a uma criança que está começando a sua vida, que ainda está cheia de sonhos, e que uma pessoa dessa corte os sonhos, quebre os sonhos de uma criança. Então esse vídeo é um alerta. Vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos porque esse assunto é muito sério, gente. E a gente precisa alertar essas crianças, conversar mais, conversar. Os adultos precisam conversar com as crianças, com os seus filhos, com os seus netos. Não fique pensando que conversar sobre isso vai alertar a criança. Às vezes as pessoas, não vou falar sobre determinado tipo de assunto porque vai despertar. Não, você vai despertar a ter cuidado. A ter cuidado enquanto há tempo. Porque quando eu fui alertada para ter cuidado, eu já tinha passado por isso. Quando o alerta veio, eu já tinha 7 anos. E esse fato aconteceu com 5. Então, a partir do momento que a criança tiver consciência do seu corpo, comece a alertar e a mostrar para ela, aqui neste local que é sagrado, você não deve deixar ninguém tocar. Não deixe um adulto tocar, uma outra criança tocar neste local. Tá, gente? Se eu compartilhar esse vídeo, se eu compartilhar essa história da minha vida com vocês, eu peço, não deixe ele só para você não, compartilhe com outros, para você proteger a criança que está do seu lado, seu filho, seu neto, seu sobrinho, de um doente que está aí assunto e que a gente não sabe quem é a próxima vítima. Tá ok, gente? Meu nome é Denise Chagas. Eu tô com um canal no YouTube com o objetivo de compartilhar com vocês a minha história de vida. Essa é uma história doída, mas ela faz parte da minha história de vida. Meu Facebook também é Denise Chagas. E no meu Instagram é Chagas Denise 2017. E o meu objetivo é simplesmente alertar hoje vocês. Tá ok? Até o próximo.